Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos iniciar agora a nossa unidade 2 do módulo 1 da nossa disciplina de análise e projeto de software orientado a objetos. Então, nesse primeiro módulo, a gente está fazendo a introdução à orientação a objetos, e na nossa segunda unidade do módulo, eu vou apresentar para vocês os conceitos da orientação a objetos. Quais são esses conceitos da orientação a objetos que nós vamos ver nessa unidade? Nós vamos falar sobre a abstração, os objetos, os atributos, métodos, classes, encapsulamento, mensagens, relacionamentos, herança e polimorfismo, né? Esse conjunto de conceitos relacionados à orientação a objetos são os principais conceitos da orientação a objetos. Óbvio que existem outros conceitos mais avançados, em algumas aulas a gente vai comentar sobre alguns outros elementos mais avançados, mas conhecendo e entendendo muito bem esses conceitos, vocês vão trabalhar tranquilamente com qualquer paradigma de orientação a objetos. E aí depois a gente vai partir para técnicas, né, e métodos específicas de análise e depois de projeto. E lá no nosso último módulo a gente vai ver um pouco como realizar todas essas atividades na prática. Vamos lá? Então, o primeiro conceito que eu trago para vocês é o conceito de abstração. Tá? Eu sei que, a princípio, ele pode ser um conceito complicado de se entender. Então, eu sugiro para vocês, sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre a ideia de abstração, voltar aqui nessa aula, olhar o material que está disponível, olhar os livros, a bibliografia da disciplina, e com muito carinho ali sobre o conceito de abstração. O conceito de abstração é um mecanismo da orientação a objetos usado na análise de domínio também para representar um escopo, para representar alguma coisa, né? A abstração, ela consiste em observar um recorte, né, de uma realidade e representar considerando essas entidades, as ações que essas entidades realizam e as caracterizações que são necessárias para uma determinada aplicação, para atingir um determinado objetivo, deixando de lado, né, deixando de fora aspectos que são irrelevantes para aquele contexto. Tá? Então, a ideia da abstração é a ideia de você pensar no que é importante para a aplicação. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento de software, propriamente dito, é pensar em qual entidade, qual objeto, quais características desses objetos são interessantes eu incluir na minha análise, eu incluir no meu projeto, porque isso aí vai ser utilizado para alguma determinada finalidade e excluir, né, deixar de lado aspectos que não são utilizados, que não vão ser utilizados. Quando a gente fala da orientação a objetos, né, da análise orientada a objetos, principalmente, a gente está falando de uma ideia de se observar o mundo real, de se observar como os processos são efetivamente realizados e, por meio dessa observação, abstrair, realizar esse mecanismo de abstração, focar em quais atividades são realizadas, como elas são realizadas, quais são os objetos que estão realizando essas ações, como eles interagem entre si, né? E essa observação do mundo real, a gente tende, né, a querer mapear tudo, né? Que tende a tentar colocar todas as características, todas as propriedades dos elementos que fazem parte desse mini mundo, né? E é para isso que a gente usa a abstração, né? Então, em um mesmo cenário, nós podemos abstrair de formas completamente diferentes, dependendo de qual o interesse do observador, qual o interesse na análise. Então, se eu pensar em um software, digamos, um software de ouvir música, por exemplo, né? Se eu
estou desenvolvendo um software e eu tenho conhecimento e eu uso muito esse software de ouvir música como usuário, e eu pedir para uma pessoa como eu, por exemplo, fazer uma modelagem, a minha modelagem sobre um software de ouvir música vai ser completamente diferente de uma pessoa, por exemplo, um cantor, uma banda, que é alguém que produz software, desculpa, que produz música, né, para ser colocado nesse software. Ou mesmo um empresário que quer construir um aplicativo lá, como um Spotify, por exemplo, né? Ele tem uma visão de elementos que vão fazer parte desse processo totalmente diferente de quem ouve, totalmente diferente de quem produz. Então, a abstração, assim como a análise e a modelagem, que é o que a gente vai falar na nossa próxima unidade do módulo 2, ela depende muito de quem analisa, do conhecimento de quem está analisando, do objetivo para qual essa análise é realizada. Então, é muito importante, nesse quesito de abstração, que vocês guardem isso, né? Eu costumo dizer que na modelagem orientada a objetos, na modelagem em geral de software, não existe uma resposta correta. O que existe é uma resposta que não condiz com aquilo para qual é o objetivo dela. Então, eu costumo dizer para os alunos em APSOO, né, que para um determinado problema existem N, milhares de modelagens diferentes que podem representar muito bem e fielmente esse problema, né? A questão é quando você faz um modelo, você modela algo, né, você desenha, você abstrai algo que está incompatível com o mundo real. Aí o modelo estaria incorreto. E na orientação a objetos, né, tudo é objeto, ou quase tudo é objeto. E quando a gente fala de objeto, na orientação a objetos, a gente está falando de uma abstração, né? Justamente a aplicação do mecanismo de abstração de uma entidade do mundo real, uma entidade da realidade. Não necessariamente é uma entidade concreta, né? É algo que a gente possa tocar. Às vezes pode ser uma ideia, até mesmo um sentimento, algo volátil, uma informação, né? E esse objeto, ele possui característica e ele possui operações que fazem parte dele, dentro daquele contexto da qual é observado. Por isso que nós chamamos que são características e operações inerentes. Num sistema, né, onde a gente compõe toda a representação de estado interno desse sistema, onde para cada elemento, né, e agora trazendo para a orientação a objetos, para cada objeto que faz parte desse sistema, existem valores que são armazenados sobre esse objeto, e esses valores também podem ser modificados, acessados. Então, a gente pode ler, a gente pode salvar uma determinada informação, a gente pode alterar, a gente pode excluir uma determinada informação, né? E esse conjunto de objetos similares, que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, né, possui um outro conjunto de ações, de operações, métodos. 3 palavras aí que vão identificar esse conjunto de ações pré-definidas, que fazem com que um determinado objeto seja capaz de executar alguma coisa. Então, para esse primeiro, que são os valores que são armazenados, que vão dar característica para o objeto, nós chamamos de atributos, né? E para aquele comportamento, aquele conjunto de ações que um determinado objeto pode realizar, nós chamamos de métodos, né? Então, os objetos, além de serem compostos, né, pelos atributos e pelos métodos, eles podem ser construídos, modificados, eles realizam alguma coisa e eles também podem ser destruídos ao longo de uma execução de um sistema. Então, a gente diz isso para mostrar que um objeto é algo que é vivo, algo que é criado, né, ele é instanciado, ele pode ser modificado, né, ele executa alguma coisa e assim ele também pode ser destruído. Um exemplo que eu trago aqui para vocês, né, uma imagem aqui que vai significar, eu espero que vocês tenham entendido da mesma forma que eu, mas ele vai significar um ponto de ônibus. Então, como que a gente faz para identificar objetos para um problema do mundo real, tá? Então, digamos que eu tenha lá um software para fazer o rastreamento
dos meus ônibus no sistema viário da cidade, né? E eu quero saber onde os ônibus estão, e para isso, um dos elementos que faz parte dessa abstração é o ponto de ônibus. Muito obviamente, muito provavelmente eu vou querer, eu como um usuário de ônibus, por exemplo, que esteja em um ponto de ônibus aguardando o ônibus, eu quero saber qual é o próximo horário do ônibus que vai vir nesse ponto, né? Então, esse elemento, ponto de ônibus, é um elemento do mundo real e que eu preciso abstrair ele e representar ele como um objeto num sistema que vai executar essa ação, por exemplo, né? Eu vou tentar, durante essa unidade e algumas outras, trazer alguns exemplos, né? Esse eu vou focar bastante no exemplo do sistema viário, né? Do sistema de ônibus, onde está o ônibus e ponto de ônibus, então eu vou sempre trazer exemplos relativos a isso, ok? Primeira coisa, né, é identificar quais são esses elementos, definir quais são as características, quais são as propriedades que definem esse elemento, esse objeto, como que a gente vai representar e quais são as ações que eles podem realizar. As características e as propriedades de um objeto, elas são representadas por meio dos atributos, como eu tinha comentado, tá? Então, os atributos, eles vão buscar fazer a representação, né, dos elementos de dados que dão características para esse objeto. Ele é quem vai descrever essas características e as informações, né, que, por meio do mecanismo de encapsulamento, que a gente vai falar sobre ele, né, a princípio só devem ser manipulados por operações do próprio objeto. A gente pode entender os atributos também como variáveis, que descrevem qual o estado do objeto em uma determinada situação, ou, né, que vão dizer, né, quais são as características desse objeto em um determinado momento. E aí, logo na lateral, eu trago para vocês já uma representação, começando a trazer um pouco de UML para vocês, né, de como a gente representa uma classe, né, no caso, um objeto da classe ponto de ônibus. E ali eu trago em evidência, óbvio que é só um recorte, né, eu trago em evidência ali para vocês alguns 3 atributos que vão dar característica para esse ponto de ônibus. Então, por exemplo, todo ponto de ônibus vai ter uma localização. Todo ponto de ônibus tem uma lista de horários onde algum ônibus passa, né? O ponto de ônibus, além de ter uma localização, ele pode ter um endereço. Enfim, ele pode ter diversas características, diversos atributos. Quem define quais são os atributos é o analista, né? Observando e aplicando a abstração de acordo com o objetivo, né, do sistema dele. Então, digamos que no meu sistema, eu tenha que apontar para o usuário que um determinado ponto de ônibus tem abrigo ou não tem abrigo, por exemplo, né? Se o meu sistema precisa dizer essa informação para o usuário, muito provavelmente eu preciso adicionar esse atributo na classe ponto de ônibus. Então, eu preciso dizer se tem abrigo, se não tem abrigo. Se o meu sistema diz, por exemplo, que além de dizer se tem abrigo ou não tem abrigo, eu tenho que dizer qual é o tipo de abrigo, né? Então, se é um objetivo do sistema, eu preciso adicionar qual é o tipo de abrigo para como uma característica desse objeto, por exemplo. E depois, né, o outro elemento que compõe o objeto são os métodos, que a gente pode chamar também de operações, funções, dependendo do material que você dá uma olhada. São as ações que um objeto pode realizar. Geralmente, né, geralmente, assim, grande parte das vezes, esses métodos, eles alteram o estado de um objeto. Eles são procedimentos que foram definidos e declarados e que vão atuar sobre essa informação do objeto. Descreve uma sequência de ações que deve ser executada por esse objeto, especificando como ele vai fazer uma determinada atividade. E, junto com os atributos, eles compõem os objetos e não podem ser separados, não podem ser isolados dele. Eu trouxe aqui uma complementação daquela mesma representação do ponto de ônibus em um ML, adicionando ali, né, 2 ações que um objeto do tipo ponto de ônibus pode oferecer. Então, eu coloquei lá o método mostrar horário, né,
Então, muito provavelmente, se a gente está num ponto de ônibus, existe alguma forma de descobrir, né, quais são os horários dos ônibus que passam lá. Pensando em um sistema, a gente tem ali o mostrar horário, ou a gente tem, por exemplo, um atualizar horário. Digamos que eu sou o administrador desse sistema e eu seleciono um determinado ponto de ônibus, eu quero atualizar os horários que os ônibus passam naquele ponto de ônibus, por exemplo. Para fazer isso, eu tenho que usar esse método, né, que esse ponto de ônibus oferece. As classes, muitas das vezes, elas se confundem com os objetos, e muitas dessas vezes nós podemos substituir a definição de uma pela outra. Mas é importante saber quando nós falamos de classe e quando nós falamos de objeto. A classe, ela é um agrupamento de objetos que vão compartilhar uma mesma estrutura. Eles são representados pelo mesmo conjunto de atributos e pelos mesmos métodos, né? Ele é algo, né, que agrupa os objetos instanciados, os objetos reais. Então, por exemplo, eu tenho uma definição sobre uma classe ponto de ônibus, como eu tinha dado nos exemplos anteriores, né? Se eu pegar um ponto de ônibus real, um ponto de ônibus X, né, ele é a instância, ele é o objeto dessa classe ponto de ônibus que eu defini. Tá? Uma classe, ela busca abstrair o conjunto de objetos que são similares dentro de um determinado escopo representado. E a instância de uma classe é que se torna o objeto, dando então a essa classes valores próprios a cada um dos atributos que foi desenhado, né, que foi atribuído a esse objeto. Então aqui eu trago uma pequena ilustração, ela foi cortada dessa forma mesmo, tá? De 3 pontos de ônibus, né? Tem um em evidência ali, por exemplo. Tá? Esses 3 pontos de ônibus, por exemplo, né, ele tem uma definição de atributos que vão compor ele. Claro que aqui é só um recortezinho também, bem pequeno. Então, quais são as características que um ponto de ônibus deve ter? Então, eu tinha colocado lá localização, comentei sobre o abrigo, horário, por exemplo, né? E aí eu tenho ali aquele ponto de ônibus bem no meio ali, tá? Eu chamo ele de ponto de ônibus Avenida Central. Né? Aquele ponto de ônibus é um objeto da classe ponto de ônibus. Quando nós falamos de um objeto, o objeto é aquela instância de uma classe que contém os valores dos atributos definidos. Então, aquele é o ponto de ônibus da Avenida Central, que tem a localização, uma string, chamada Avenida Central, número 123, que tem uma informação de tem abrigo, então uma informação booleana, né, true, ele tem abrigo, que tem um vetor, né, uma lista de horários. Então, aquele ponto de ônibus da Avenida Central, ele tem o horário de ônibus de 8h30, 9h30, 10h30 e assim por diante. Então, sempre que você se deparar com uma representação de uma classe com atributos de valores já definidos, nós estamos falando de um objeto. É a instância, né, uma instância daquela classe. Sempre que você se deparar com o design ou o desenho de algo que define tipos de dados sem definir os valores, a gente está falando, então, de uma classe. E aí eu trago uma outra característica interessantíssima da orientação a objetos, que é o encapsulamento. O encapsulamento é uma característica que consiste em esconder e proteger detalhes da implementação entre as entidades do sistema. Quando a gente fala em orientação a objetos, o encapsulamento ele é alcançado por meio da visibilidade dos atributos, o que a gente chama de privacidade dos atributos de um determinado objeto. Em contrapartida, né, nós temos a publicidade dos seus métodos. Então é muito comum vocês ouvirem por aí, né, que geralmente os atributos de uma classe são privados e geralmente os métodos de uma classe são públicos. Os métodos de uma classe, os métodos públicos de uma classe, por exemplo, é comumente conhecido como uma interface pública da classe. A ideia é que nenhum outro objeto consiga acessar diretamente a informação, ou seja, o atributo de um outro objeto. A única forma que é possível de acessar um determinado atributo de um objeto é por meio do método que o próprio objeto fornece. Por isso, os métodos são visíveis e os atributos são privados. O encapsulamento ele busca restringir a visibilidade e o acesso às regras e às características
dos atributos de um determinado objeto, enquanto vai aumentar a legibilidade e a manutenibilidade das operações. E isso acontece por meio da natural, né, modularização e responsabilização que a própria classe fornece quando ela é desenhada, quando ela é projetada. Esse é um mecanismo muito importante na orientação a objetos. É muito comum, sempre que a gente falar de orientação a objetos, se deparar com a ideia de encapsulamento. Então, como vocês devem ter percebido, encapsulamento é uma outra característica muito importante da orientação a objetos. Para se compreender a característica, né, do encapsulamento, a gente tem que saber muito bem o que é o objeto, classe, atributo e método, né? Agora, a gente vai falar sobre uma outra característica, que são as mensagens. Por experiência própria, eu sei que a característica, né, o conceito de mensagem é um pouco mais complicado de se entender. Mas a mensagem, ela nada mais é do que o acionamento, né, de um comportamento, é o acionamento de uma operação, é a execução de um método. Quando a gente fala de mensagens, a gente está falando de um mecanismo que compõe em permitir a comunicação entre os objetos dentro de um sistema, né? E ele respeita o encapsulamento, já que nós estamos falando da comunicação entre a interface pública, comunicação entre os métodos do objeto, e é justamente o conceito de mensagem que permite a interoperabilidade entre os diferentes objetos de um sistema. Uma mensagem, ela é composta pelo seguinte: por um nome simbólico que nós vamos chamar de seletor. Só para deixar claro, o seletor é o mesmo que o nome da operação. Tá? É ele quem descreve a operação, que o objeto emissor, aquele que chama a mensagem, né, deseja que um objeto receptor, que é aquele que recebe a mensagem, execute. Então, para ficar bem claro, quem executa a operação é o objeto receptor. Ele também pode levar, né, com ele um conjunto de argumentos que a mensagem carrega. Em algumas linguagens, ele possui uma ordem definida, né, que é necessário para a execução correta desses métodos. Mas isso não é uma obrigação em todas as linguagens de programação orientada a objetos. Existem linguagens, vou dar o exemplo do Python, por exemplo. No Python, a gente pode nomear os parâmetros das mensagens, né? Então, quando a gente nomeia os parâmetros da mensagem, a ordem não importa muito. Mas, óbvio que existem outras linguagens que não implementam dessa forma, onde a ordem dos parâmetros ela deve ser respeitada de acordo com a assinatura desse método. Então, os argumentos, né, a gente costuma chamar de parâmetros que são enviados. Eu trago aqui para vocês um trechinho, um pequeno trecho, tá? Só para título de a gente entender, assim como eu trouxe lá um exemplo de um ML, um desenho de um ponto de ônibus, eu já trago aqui um exemplo de implementação. Então, eu tenho aí uma definição de uma classe veículo, e tenho dois atributos só, que é só para o exemplo que a gente vai trabalhar. Então, eu tenho capacidade do tanque, né, e capacidade atual. E aí eu defini ali um método que chama abastecer. Tá? Então, abastecer é o método da minha classe veículo. Capacidade tanque é um atributo da minha classe veículo, e quantidade atual é um outro atributo da minha classe veículo. A assinatura do meu método abastecer, ela é a seguinte: é um método que recebe dois argumentos. Então, ela recebe uma string, que eu coloquei como tipo de combustível, e um double, né, um ponto flutuante duplo, que é a quantidade de combustível para o abastecimento. Dentro dessa minha operação, eu tenho uma sequência, né, um pequeno trecho algorítmico que vai me dizer o que corresponde a essa ação de abastecer. Tá? Então, não se preocupem muito em entender isso, né, esse exemplo, tá? Assim como eu tinha comentado, nos comentários da apresentação, eu trago o código para que vocês deem uma olhada com um pouco mais de tempo. Mas aí eu quero chamar a atenção para o seguinte: eu tenho aqui um outro trecho que, como é uma linguagem Java, né, a execução, o ponto inicial de execução da aplicação é uma classe chamada main. Né? Nessa classe, eu instancio um objeto do tipo ônibus, né, que é representado pelo meu new ônibus, né, e pela minha variável, que vai representar um objeto do
do tipo ônibus, que aí é chamado de meu ônibus. Tá? E dentro dessa classe main, eu tenho uma chamada para um método que se chama abastecer. Então, veja bem, eu tenho a variável meu ônibus. Essa variável meu ônibus, ela é uma instância de ônibus, uma instância de uma classe do tipo veículo. E, como ela sendo uma instância da classe do tipo veículo, ela pode receber a chamada, né? Ela pode receber a mensagem de um método que tem como um seletor a palavra abastecer. Então, quando esse objeto recebe essa chamada para um método abastecer, ele sabe que ele tem que executar essa definição aqui, né? Essa sequência de passos para realizar a atividade dela, que é a atividade de abastecer. Eu defini também que ela recebe dois atributos, né? Dois argumentos. Uma string que representa o tipo do combustível, então nesse caso, nessa chamada de exemplo, eu coloquei diesel, e uma quantidade, 50. Né? E o objeto que vai executar essa operação é o objeto receptor. O objeto receptor dessa mensagem é o objeto meu ônibus. O objeto, né, que envia essa mensagem é o objeto onde essa chamada, né, onde essa linha estiver. Então, nesse caso, como a gente está numa classe main, né, muito provavelmente a instância de execução do programa é a responsável por, além de instanciar um objeto do tipo ônibus, que se chama meu ônibus, executar a chamada, né, o envio dessa mensagem para esse objeto meu ônibus, dizendo: meu ônibus, abasteça com diesel em quantidade de 50. Tá? Então, é só para mostrar um pouco para vocês, né, o que é essa chamada de método e quando a gente fala de enviar uma mensagem. Então, na orientação a objetos, enviar uma mensagem é justamente realizar a chamada de um determinado método, o acionamento de um método. Nós temos um outro conceito também muito importante na orientação a objetos, que é o conceito de relacionamentos. Os objetos, eles podem possuir relações expressas, determinadas um com o outro. Em geral, ela se dá como uma característica de uma entidade para representar alguma outra coisa que de um determinado outro objeto que tem uma outra complexidade adicionada, né? E nós não conseguimos representar essa característica simplesmente como um atributo, ou seja, simplesmente como um tipo primitivo. Então, por exemplo, digamos que eu tenha lá um ônibus, né? E todo ônibus tem, por exemplo, uma lista, né, de pontos onde ele para. Se para o meu escopo, né, para minha abstração, eu não preciso identificar, não preciso dizer ou dar características para um determinado ponto de ônibus, então eu poderia ter ponto de ônibus simplesmente como uma lista de algum atributo de ônibus. Ou o contrário também serve, né? Se eu tenho eu quero definir um ponto de ônibus e a informação sobre os ônibus em si não faz muito sentido para esse ponto de ônibus, então eu posso ter só uma lista com o número de ônibus, alguma coisa assim. Quando uma informação ela é importante a nível de não ser possível representá-la somente com um tipo primitivo, eu preciso extrapolar ela, eu preciso transformar ela em uma outra classe. Né? A relação que existe entre esses determinados objetos é o que nós chamamos de um relacionamento. E existem diversos tipos de relacionamento. Né? O mais comum é o relacionamento de associação. O relacionamento de associação, ele indica que uma determinada classe, né, ou que um determinado objeto conhece um outro determinado objeto. Né, tem alguma relação entre elas. Isso, na parte prática, é expresso da seguinte forma. Né? Vamos pegar o exemplo do ponto de ônibus e do ônibus. Né? Eu tenho um conjunto de ônibus e eu tenho um conjunto de ponto de ônibus. Um ônibus, em especial, tem uma lista de pontos de ônibus onde ele passa, por exemplo. Né? Então, eu quero dizer que existe um relacionamento entre ônibus e ponto de ônibus. Na prática, né, numa linguagem de programação, significa que algum dos meus atributos de ônibus é do tipo ponto de ônibus. Né? Então, se eu tenho muitos pontos de ônibus que passam, né,
da qual aquele ônibus passa, eu vou ter uma lista, um vetor, um array, né, do tipo ponto de ônibus. Esses elementos, eles apresentam características suficientes para que possam, então, existir uma relação entre eles, uma conexão. Existem alguns tipos especiais de relacionamentos, né, e alguns deles a gente vai falar nessa aula, que é a parte de herança, né, e existem outros que a gente vai explicar melhor lá na nossa quarta unidade e também na próxima, na unidade 2, no módulo 2 e no módulo 4, que a gente vai tratar sobre aspectos especiais dos tipos de relacionamento e como eles são modelados e construídos. Ok? Então, a gente fica aí com essa parte mais básica sobre relacionamentos. Como eu tinha comentado, um deles a gente já vai falar nessa aula, que é o relacionamento do tipo herança, né? Não é simplesmente o relacionamento em si, mas é toda a ideia, todo o mecanismo por trás de herança, que é um mecanismo extremamente importante dentro da orientação a objetos. E junto com a herança, a gente acaba falando de polimorfismo para entender, né, essa outra característica que a herança acaba nos fornecendo. Então, quando a gente fala de herança, esse nome tem a ver com a ideia de herdar mesmo, né? É o nome que é dado para esse mecanismo que é possível definir uma nova classe a partir de uma classe já existente. Essa nova classe nós chamamos de subclasse, né? E a classe existente nós chamamos de superclasse. Nesse caso, essa subclasse, essa nova classe, ela herda todas as características da superclasse, como seus atributos e seus métodos. A subclasse, no entanto, ela possui ou pode possuir, né, atributos adicionais, assim como ela pode sobrescrever o método herdado e ainda adicionar novos métodos. Então, a ideia de se utilizar, por exemplo, uma herança, de criar uma nova classe a partir de uma pré-existente, ela acontece a partir do momento em que eu preciso ter um objeto que é muito parecido com ele, mas é um pouco diferente. Então, tudo que é parecido, eu herdo, né, do mecanismo de herança. E o que for diferente, eu adiciono. E ainda tem mais. Se alguma coisa, né, que foi herdada precisar ser alterada, eu posso alterar por meio desse mecanismo de herança. Então, aqui eu trago um exemplo. Lá naquele código anterior, eu havia mostrado para vocês uma definição de uma classe veículo. E logo depois, eu coloquei, né, na chamada, no new ônibus. Era de propósito, porque aqui eu já ia trazer para vocês, né, essa ideia do mecanismo de herança. A ideia de herança é a ideia de, então, que eu posso criar novas classes a partir de uma existente. Ou seja, eu tenho uma definição do que é um veículo. E a partir da definição do que é um veículo, eu posso criar classes que são veículos, mas que têm alguma coisa diferente, que tem algum diferencial, tanto entre veículo como entre seus irmãos, né, digamos assim, como aqueles que estendem as características de veículo. Então, é muito comum a gente usar o termo estender, né, e é a palavra reservada na maioria das linguagens para executar a herança, um extend, ok? Então, ali nesse exemplo, eu trago a classe veículo e 3 classes, que são subclasses do tipo veículo: ônibus, van e um ônibus elétrico. Quando nós definimos subclasses, essas subclasses, necessariamente, elas precisam ter ou características ou operações, e muitas das vezes tem as duas, né, que se diferenciam entre si e entre a sua superclasse, entre veículo. Então, por exemplo, eu tinha mostrado uma operação chamada abastecer, onde tem o tipo de combustível e uma quantidade. Essa operação abastecer, ela é herdada da classe veículo. E, muito provavelmente, né, a título de didático, né, a título de exemplo, muito provavelmente, ele vai ser muito parecido entre um ônibus e uma van, mas ele vai ser muito diferente entre um ônibus elétrico, onde o carregamento é diferente, né? Não é um tipo de combustível, é eletricidade, a unidade de se fazer a contagem pode ser diferente entre as duas e tudo mais. E é possível eu utilizar essas características que são parecidas por meio do mecanismo de abstração e diferenciar aquilo que é, né, diferente. O mecanismo de herança dentro da orientação a objetos, ele traz outras duas palavras que estão
estritamente relacionadas ao mecanismo de herança, que é o que nós chamamos de generalização e chamamos de especialização. Elas partem de um mesmo princípio, que é o princípio da herança. Mas elas simbolizam momentos ou visões diferentes, né, desse mecanismo. Quando nós partimos de uma observação de ônibus para um veículo, né, nós podemos dizer, por meio desse mecanismo, que todo ônibus é um veículo, que toda van é um veículo, e que todo ônibus elétrico é um veículo. Né? Quando nós observamos da subclasse para a subclasse, nós chamamos de generalização. Isso tem muitas implicações na prática também. Então, nas linguagens de programação, eu posso atribuir uma variável do tipo ônibus a uma variável do tipo veículo, porque é uma generalização e é aceito. Né? Se eu olhar da superclasse para a subclasse, ou seja, nesse exemplo aí de cima para baixo, eu chamo de especialização. Então, eu estou querendo dizer que existe um veículo que é do tipo ônibus, pode existir um veículo que é do tipo van, e assim por diante. E aí, nesse caso, a gente não pode aplicar a generalização, ok? Então, a gente não pode necessariamente dizer ou atribuir um objeto do tipo veículo a um objeto do tipo, né, a uma variável que espera um objeto do tipo van, por exemplo. Isso implica algumas outras coisas também, né? Quando um objeto ele recebe uma mensagem solicitando uma determinada execução de um método, ele procura a operação que ele precisa ser executada na classe do objeto receptor. Então, ele procura na sua própria classe. Então, se eu sou um ônibus e eu sou do tipo veículo, e eu recebo uma chamada de um método, a primeira coisa que eu vou olhar é se esse método está definido dentro da classe ônibus. Né? Se eu faço parte de o que nós chamamos de uma hierarquia de herança, né? Então, eu faço parte porque eu sou o ônibus e eu sou uma subclasse de veículo. Então, nesse caso, se eu recebo uma operação chamada abastecer e eu não redefini essa operação, né, e ela não é uma operação de ônibus, e sim de veículo, eu não vou encontrar essa operação dentro da minha classe. Então, no caso de uma hierarquia de herança, eu passo para cima, né? Eu vou para o meu super. E eu tento buscar, né, para verificar se o meu super implementa essa operação. Se ele implementar, essa operação vai ser executada de acordo com o que está definido lá. E assim sucessivamente. Até porque uma hierarquia de classe ela pode ter uma quantidade bem grande, né, de superclasses adicionais acima. A subclasse, ela pode herdar de múltiplas superclasses, né, o que nós chamamos de herança múltipla. Então, não necessariamente toda classe só tem uma superclasse. E essa é uma característica que algumas linguagens de programação implementam, outras implementam utilizando algum tipo de subterfúgio, algum tipo de artifício, como, por exemplo, as famosas interfaces. Eu vou falar disso depois. Tá? E aí a gente traz a ideia do polimorfismo. Né? O polimorfismo, o nome, ele se refere a uma ideia de ter várias formas. Tá? O que é um polimorfismo na orientação a objeto? É a qualidade que um objeto tem, a capacidade que um objeto tem de assumir formas diferentes. Né? Então, o objeto, que é uma instância de uma subclasse dentro de uma cadeia de herança, dentro de uma hierarquia, ele pode, por exemplo, sobrescrever a execução de um método, mantendo, então, a assinatura. Tá? Então, ele pode, por exemplo, pegar lá a classe veículo, ela implementa o método abastecer. E meu ônibus elétrico, ele também implementa o abastecer. Só que o abastecer dele é diferente do abastecer da superclasse. Tem ligeiras modificações, né? Muito provavelmente tem várias modificações, mas, né, a título didático aí tem pouquíssimas modificações e ele precisa então alterar o comportamento dessa operação abastecer para que fique condizente com a sua característica própria de ser um ônibus elétrico. Então ele pode manter a mesma assinatura do abastecer e modificar, né, o seu comportamento interno. E nós dizemos que ele fez um polimorfismo de sobrescrita, ou mais conhecido como override. Nesse caso, é possível invocar ambas as versões dos métodos. Então, eu posso, dentro
da própria subclasse ônibus elétrico, fazer alguma coisa diferente e ainda assim chamar o mesmo método da minha superclasse. Geralmente a gente usa um operador chamado super na maioria das linguagens, né? E ainda assim posso continuar executando esse método abastecer de outra forma totalmente diferente. Tá? Então, essa é a ideia básica, tá, do mecanismo de polimorfismo por sobrescrito. Em seguida, nós temos um outro mecanismo de polimorfismo, né, que é a possibilidade de uma determinada classe poder apresentar mais de uma operação, mais de um método com o mesmo seletor. Ou seja, mais de um método abastecer, por exemplo. Né? E nós chamamos isso de sobrecarga de método. Para poder fazer isso, ele precisa ter o que nós chamamos de uma assinatura diferente. Então, ele pode manter o mesmo seletor. No nosso caso, do exemplo do veículo, abastecer é o nome do método, né? É o nome do seletor. No entanto, ele precisaria ter uma assinatura diferente. Então, provavelmente, eu preciso ter um conjunto de parâmetros diferentes para cada um desses métodos que eu estou fazendo uma sobrecarga. Então, naquele exemplo, eu tinha abastecer com uma string e com um double. Eu posso ter um abastecer somente com uma string, eu posso ter um abastecer somente com um double, ou eu posso ter um abastecer com outro conjunto de parâmetros. Quando acontece uma sobrecarga, um overload, o método que vai ser executado, ele é escolhido, na grande maioria das linguagens, em tempo de execução. Então, é observado em tempo de execução quais foram os parâmetros enviados para aquela chamada, e a partir daquele conjunto de parâmetros, busca-se identificar, né, quais dos métodos que estão em sobrecarga que vai executar aquela determinada operação, certo? Com isso, nós finalizamos, né, toda a parte dos conceitos básicos, né, desse módulo de introdução à orientação a objetos. Já adianto que nas próximas unidades nós vamos ver algumas coisas mais avançadas que estão relacionadas a esses conceitos que eu mostrei nessa unidade. Então, desejo a todos bons estudos.